Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de geografia, lá na página 18 do livro de vocês. Nós vamos entender a diferença entre o clima e o tempo. Então, muitas vezes a gente se confunde achando que tempo e clima são as mesmas coisas, mas não são. O tempo, quando a gente se refere ao tempo, o tempo atmosférico, como está aí no livro de vocês, a gente está falando das condições naquele determinado lugar e naquele determinado momento, ou naquele dia, ou naquela semana, né? São condições atmosféricas que a gente está observando por um curto período de tempo. Então, exemplo, hoje o tempo está nublado. Então, nós estamos nos referindo como que está o dia de hoje, né? Já o clima, não. O clima, as pessoas, né, os meteorologistas, os geógrafos, eles analisam o tempo atmosférico por um longo período de tempo e num determinado lugar, numa determinada região, numa determinada cidade. Mas esse tempo de análise, de observação, é de no mínimo 30 anos para eles poderem saber como que é o clima daquela região, daquela cidade. Exemplo, o Rio de Janeiro tem clima tropical litorâneo. Então, é o clima lá do Rio de Janeiro que eles avaliaram, que eles analisaram as condições da atmosfera naquele período e chegaram a essa conclusão. Então, a diferença é essa. O tempo é agora, é num determinado momento curto de tempo. Já o clima não. O clima demora mais tempo para ser avaliado e esse clima ele tem que ser repetitivo por um período, né? Nós já vamos entender quando a professora falar sobre os climas do Brasil. O tempo atmosférico, o que a gente consegue saber com o tempo atmosférico? Se está sol, se o sol possui nuvens, né? Se está nublado, se tem tempo feio, né? De chuva, de geadas. E essa previsão de tempo atmosférico, então, a gente consegue determinar dia a dia ou até mesmo na semana. Muitas vezes a gente vê na televisão lá, confira a previsão do tempo, né? Aí aparece esse mapinha que vai dizendo como que vão estar as regiões, determinadas áreas naquele dia, naquela semana. Então, isso é o tempo. A gente consegue analisar períodos curtos de dias, semanas ou meses. Já o clima, não. O clima são analisados, como a professora falou, por vários dias, vários anos, inclusive, para a gente conseguir determinar como é o clima de uma região. Então, no livro de vocês, na página 19, tem esse mapa aqui. Então, nós vamos acompanhar aqui nesse mapa. Depois que vocês assistirem ao vídeo, vocês podem voltar ao mapa, vocês podem ler de novo a página 20, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que está explicando cada um desses climas existentes no Brasil. Então, o primeiro deles que a gente vai olhar aqui é o equatorial úmido. Vocês podem ver aqui, que tem a cor, tem a setinha e a cor no mapa. Na outra página aqui seguinte, vocês vão ver que também tá da mesma cor que está referindo aqui no mapa, tá lá atrás no texto explicando como que é esse clima. O equatorial úmido, como que ele vai ser? Ele é quente e úmido e chove por longos períodos do ano, né? Várias épocas do ano tem chuva nessa região aqui desse clima equatorial. Depois a gente vem para o equatorial semiúmido. Por que é semiúmido? Porque ele não chove tanto quanto no clima equatorial úmido, tá? É um pouco menos de precipitação, mas também é uma região que tem altas temperaturas, é um clima bem quente. Depois, a gente vem aqui para o tropical. O tropical é essa extensa área laranja aqui, né? Que corta praticamente o Brasil ao meio aqui, Tem até regiões sudeste, a região centro, região nordeste, né? Que apresenta esse clima. Como que é o tropical? As temperaturas são médias. Relativamente ao longo do ano elas vão se elevando, mas a umidade do ar varia bastante. E isso resulta numa estação bem de chuva e a outra estação bem seca. Então, nós temos essa, vamos dizer assim, essa alternância. Um período chove e outro período do ano fica sem chuvas. Depois, nós vamos para o tropical semiárido, que é essa região vermelhinha aqui, que já é menor essa região. O que acontece nesse semiárido?
a pouca precipitação. O que é a precipitação? Precipitação são as chuvas. Então, nesse tipo de clima, quase não acontece. E vocês já devem ter visto, inclusive na TV, que algumas cidades, alguns locais dessas regiões precisam ser, inclusive, abastecidas por água através de caminhão-pipas, porque fica um período muito longo de seca, né? A gente observa até aqui na imagem que até as plantas não são tão grandes devido a essa falta de água que existe nesse tipo de clima do Brasil. Depois, a gente vem aqui para esse amarelinho aqui, ó, tropical de altitude. Esse clima aqui pega até um pedacinho do nosso estado aqui do Paraná, ó, São Paulo, Minas Gerais. Ele é um clima com temperatura mais moderada, devido que essa região tem altas altitudes, né? Regiões bem altas em relação ao mar. Então venta bastante e aí são regiões com temperaturas um pouquinho mais amenas, um pouquinho mais baixa. Mas o clima também é quente. E depois a gente vem para esse roxinho, que é o subtropical, que é a região em que nós estamos. A maioria desse clima é na região sul. A região que nós moramos aqui em São Jorge do Oeste fica nesse tipo de clima, porque nós moramos no sudoeste do Paraná, né? Então é bem nessa regiãozinha aqui que está o vermelhinho, ó. O que caracteriza esse clima? Durante o ano, as 4 estações são bem diferenciadas, né? Então a gente consegue perceber a diferença entre primavera, verão, outono e inverno. E, inclusive no inverno as temperaturas são bem baixas, tendo muitas cidades aqui, regiões que apresentam as geadas, até mesmo a ocorrência da neve. Depois na página 20, vocês, como a professora falou, ó, tem tudo aqui de novo, tá? Explicando tudo isso que a professora acabou de falar para vocês. Vocês podem ler novamente, voltar no mapa, fazer a comparação novamente. E depois nós temos nossas atividades. As atividades de hoje são da número 1 até a número 4 da página 21. A primeira, a gente tem aqui, ó, 4 dias em que foi feita a previsão do tempo para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Então, observem lá, dia 28 de agosto, 29, 30 e 31 de agosto. Então, como que estava o tempo nesses dias? Então, na terça-feira, amanhã tinha sol e à noite, chuva. Na quarta, manhã nublado, tarde nublado, à noite chuva. Na quinta, só chuva o dia todo, né? Na sexta, manhã sol, tarde sol e à noite chuva novamente. Esse tempo atmosférico nesses dias, ele mudou no decorrer da semana? Mudou, né? A gente pode observar pelas imagens aqui. E daí aqui na letra B, vocês vão descrever como que estava o tempo na quinta-feira. Então, observem a quinta-feira, como que foi o tempo na quinta. Na número 2, vocês vão pintar a frase que define corretamente o que é o tempo atmosférico. Tempo atmosférico é aquilo que a gente observa somente em curtos períodos, né? Quando eu vejo se o tempo está nublado, se está ensolarado, se vai chover, se está frio, isso é o tempo. Então, a primeira frase, choveu no almoço e agora está frio. O clima ficou maluco. É o clima que mudou? Não, né? Porque o clima, ele é por períodos mais longos, não é num dia que muda o clima, né? O que muda no decorrer de um dia é o tempo, então essa não é a verdadeira. Hoje o tempo está ensolarado, ótimo para fazer um piquenique. Aí sim, está se referindo ao tempo no dia de hoje. Então isso é a definição mais correta para tempo atmosférico. A número 3. Como é o clima na unidade federativa onde você mora e como está o tempo hoje? Unidade federativa, vamos lembrar o que é isso. É o nome do estado, né? O estado em que a gente mora. Aonde nós moramos? No Paraná. Então, é só voltar ali no mapa, olhar onde está o Paraná, a região em que nós moramos, e você vai colocar qual é o nome desse clima. E aí vai descrever como que está hoje. Está nublado, está sol, está chovendo, está frio, né? Vai descrever. E a número 4, você vai imaginar que você e a sua família estão programando uma viagem lá para Fortaleza, no Ceará. Que tipo de roupa você deve levar? Então, também a mesma coisa. Ó, eu vou voltar lá no mapa. Então, tá aqui, ó. Primeiro, olha aqui o Paraná, né? A região que nós moramos é essa aqui, que é a roxinha. Então, qual que é esse clima?
Qual é o clima da nossa região que nós moramos? O subtropical. E aí você vai descrever lá na número 3, então, como que está o tempo hoje. Agora, vamos lá em Fortaleza, no Ceará. Olha aqui, ó. No Ceará, qual é o clima que predomina, né? É o clima tropical, né? Que é quente durante quase todo o ano. Então, que tipo de roupa que você tem que levar, né? Então, você vai ter que levar roupas frescas, né? Camisetas, bermudas, porque senão você vai passar calor, né? Então, aqui você vai descrever isso somente. Qualquer dúvida é só chamar a professora que eu estou à disposição, tá ok? Até mais!